Lá em Valadares nós tínhamos um pastor, reverendo Volmer Portugal. Ele gostava de perguntar à igreja antes de ler a Bíblia: meus irmãos, o que acontece quando lemos a Bíblia? E ele fazia com que toda a igreja repetisse: Deus fala conosco. Que privilégio, que privilégio. Irmãos, que privilégio. Deus fala conosco. Graças a Deus pela palavra de Deus, dando à pátria brasileira este livro eterno. Vai trazer progresso ao nosso país. Vamos doar Bíblias, vamos entregar a palavra de Deus, porque realmente é a mais doce e abençoada semeadura para a vida eterna. Vamos então abrir as Santas Escrituras. Obrigado, Guilherme. Conforme escreveu Lucas em seu livro chamado Atos dos Apóstolos, nós estamos expondo estes livros, às vezes de manhã, às vezes à noite. Conforme escreveu, então, este evangelista, este livro Atos dos Apóstolos, e vão lembrar que o texto, ou o título Atos, né, dos Apóstolos, no grego é praxeis, prática dos apóstolos, ou seja, o que os apóstolos fizeram, não a igreja, mas os apóstolos. Aqui não é praxis da igreja, da eclésia, não, é Atos dos apóstolos, os 12 escolhidos por Jesus, somente eles. O que eles fizeram, né? Então nós vamos ler agora o capítulo 21 e vamos ler do 27 até ao 40. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade. Havendo concorrência do povo e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados carregassem a Paulo por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Até aí.
Pai Celeste, abençoa-nos na exposição da Tua Palavra e dá que sejamos insuflados da mesma graça, do mesmo poder espiritual que o santo apóstolo foi naquele dia tão terrível, tão tumultuado na vida dele, recebido da tua parte, esse insuflar do teu Espírito, da tua palavra. E agora, através desse momento histórico passado na vida deste apóstolo dos gentios, que cada um de nós possa receber bênção da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Como é da ciência dos meus irmãos, nós temos trabalhado aqui às quintas-feiras com geografia bíblica e arqueologia. E esse texto fala muito para nós destas lições que temos recebido aqui. Nós, de quinta-feira passada, falamos de Jesus na sua infância e seu acesso ao templo. Nós podemos entrar, lógico, pela descrição, pelas fotografias, pelos slides, aqueles lugares ali dentro do templo. Você lembra daqueles que vieram, do Paço das Mulheres, dos gentios, e também você lembra que eu mostrei para vocês onde ficava a fortaleza de Antônia, um pouco assim à esquerda de quem olha para o mapa do templo, à esquerda, um prédio grande, alto, bem de 4 colunas, de 4 torres, onde acontecia as reuniões dos romanos em julgamentos, de alguns judeus e também de alguns romanos, onde ficava também a corte da polícia romana, liderada naquela conjuntura por Cláudio Lísias, que mantinha ali cerca de 10 centuriões. Cada centurião romano, centúria, 100, é lógico, você já até sabe quanto que é, 100 soldados. 10 centúrias faziam um exército de 1000 soldados. Então, sempre estavam destacados na cidade de Jerusalém, que na Páscoa tinha quase 1 milhão de pessoas, aproximadamente. Então, tinha aquelas centúrias concentradas sob a liderança de Cláudio Lísias. E esse Cláudio Lísias ficava nesta fortaleza de Antônia, e ali começou, então, a ocorrer no passo dos gentios, ali perto da porta do templo, este episódio que foi a prisão de Paulo. Ele tinha chegado há mais ou menos 7, 10 dias em Jerusalém, vindo daquela terceira viagem missionária que encerrava ali naquela conjuntura, havendo reunido a igreja sob a liderança de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, que agora ocupava lugar de presidente da igreja ali em Jerusalém, cujo crescimento desde o Pentecostes, agora 20 anos depois, desde o Pentecostes, durante todo aquele período de 20 anos, a igreja crescera de maneira estonteante, a ponto de ter dezenas de milhares de membros. Isso significa que a igreja de Jerusalém estava chegando aproximadamente, quem sabe, a 500, vamos pensar, 50 mil pessoas. 3 mil foi no dia do sermão de Pedro, você está lembrando? Depois mais 5 mil foram admitidos depois, foram batizados depois. Só aí 8 mil, logo no início, logo depois do Pentecostes, 8 mil pessoas, mas foi crescendo a ponto de Tiago falar para Paulo que agora eles já somavam cerca de dezenas de milhares. Isso põe, portanto, vamos dizer, numa média de 20, 30, 50, mais ou menos média, vamos dizer, de membros na igreja lá de Jerusalém. Esta igreja cresceu muito e, como era constituída de judeu, ela, na verdade, ainda estava tingida por ideias judaicas, vamos dizer, costumes judaicos. A igreja, teologicamente, sem dúvida, era cristã. Tiago sabia acerca da justificação. Ele escreve sua carta, a qual Lutero, naturalmente, no início da sua obra na Reforma, chamou uma carta de palha, porque naquela luta contra a meritocracia da salvação,
salvação, em você merecer ser salvo pelas obras. E quando Tiago escreve a sua epístola, ele não está preocupado com a salvação, mas com a vida prática dos crentes, porque nós não rompemos com a lei, e Cristo disse isso, que se nós não obedecermos à lei, na verdade não somos crentes. Nós somos crentes porque nós obedecemos à lei de Deus, mas não obedecemos para sermos salvos, Luiz. Nós obedecemos nisso para, na verdade, mostrar pela graça divina, evidenciar, melhor evidenciar, né? Evidenciar que somos novas criaturas, que obedecemos a Deus. Caso você não considere a lei de Deus, caso você não obedeça a lei do Senhor, caso você tire alguma coisa da lei, aquilo que a gente recebeu da parte de Moisés, você na verdade ainda não se converteu. Há aqueles que obedecem para serem salvos, perder-se-ão, porque a lei não salva ninguém, mas aqueles que se dizem salvos e que de fato foram salvos por Cristo, esses obedecem à lei, porque não há outra coisa que eu devo fazer com mais alegria do que obedecer o meu Salvador, que por mim morreu, que deu sua vida por mim, e como ele obedeceu rigorosamente à lei, e insufla em mim o poder do Espírito Santo, porque a carne não pode cumprir a lei, mas pelo Espírito a carne se dispõe a obedecer. Assim, portanto, os judeus crentes tinham um grande zelo da obediência da lei, e além disso, eles tinham alguns costumes judaicos, costumes estes que agora é o ápice do problema, porque, na verdade, quanto à salvação, Tiago, o presidente da igreja, que recebeu o apóstolo Paulo, e bem como Paulo, que era o pastor e o missionário dos gentios, ambos aceitavam que a salvação era somente mediante a fé, na justificação pela fé. Nisso, os dois são concordes, também são concordes no valor da lei, no seu sentido moral. A lei não passou naquilo que moralmente ela exige, não só dos crentes, mas de todos os homens. Não pense que os homens estão desobrigados a obedecer à lei de Deus, eles têm que obedecê-la. Uma das mais explícitas expressões da lei de Deus é a guarda do domingo. Você observa hoje, nessa cidade, essa cidade está praticamente parada, a vasta maioria está parada no domingo, e eles podem ser ateus, pode xingar a igreja, pode blasfemar de Cristo, mas no dia de hoje, eles têm que parar. Os seus patrões são obrigados a fechar a empresa, para que eles possam ficar, nesse dia, sujeitos à misericórdia de Deus, de poder, quem sabe, conhecer a Cristo. Então a guarda do domingo é uma obrigação instituída pela guarda do sábado, o sábado cristão, e isso, meus irmãos, mostra que o mundo ainda está no pacto de Adão, está na condenação de Adão. O mundo tem que obedecer às leis que Deus impôs, como a lei de número 5, o 5º mandamento, de honrar pai e mãe, na obediência das autoridades. Os policiais estão espalhados pelas ruas para nos lembrar o 5º mandamento, que temos que obedecer. O sinal vermelho é o 5º mandamento, porque quando acende um sinal vermelho, não é aquele sinal que você está vendo, mas é o governo atrás daquele sinal, a polícia atrás daquele sinal, e a política também, porque o sinal é distribuído pelos vereadores, pelos que governam, pelos prefeitos que governam a cidade. De maneira, irmãos, que a gente tem a guarda da lei. Então não era uma questão teológica, não era uma questão moral, era uma questão de costumes. E essa questão de costumes começou a ter problema lá em Antioquia, quando a igreja também cresceu. E a igreja de Antioquia cresceu também na mesma proporção da igreja de Jerusalém. Tornou-se uma igreja fortíssima, fortíssima. E lá surgiu um problema, porque os judeus cristãos de Antioquia queriam que os pais cristãos pudessem circuncidar seus filhos. E Paulo disse: não, isso é um costume que o judeu cristão pode fazer, mas o judeu gentio não é obrigado.
Porque a circuncisão é um ato que na verdade era do judaísmo, e embora ele não fora de certo modo proibido pelo cristianismo, o judeu cristão pode, se quiser, circuncidar seu filho. Entretanto, o crente gentio, o brasileiro, o americano, naquela época o efésio, naquela época o grego, não eram obrigados definitivamente, porque a guarda da lei e essa circuncisão, na verdade, era uma prática de costume que, além de ser no sentido religioso, tinha também os seus significados outros que levavam a sociedade daquela conjuntura a viver de maneira harmônica. Pois bem, e aí começaram os problemas, porque no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, há uma reunião, Tiago, inclusive, é o presidente ainda, em Atos capítulo 15, e os presbíteros se reúnem, vêm os presbíteros lá de Antioquia, junto com Paulo, e juntamente com outros irmãos, e reúnem então os presbíteros, e os apóstolos estavam também, graças a Deus, naquela reunião, e ali ficou decidido que o seguinte: o judeu pode, se quiser circuncidar, se não quiser comer carne sufocada, né, pode. E os gentios resolveram também acionar isso, a sua prática, até hoje, né? Até hoje há crentes que não gostam de comer muito carne sufocada, né? Esse tipo de frango, me ajuda agora a lembrar? Isso. Eu não ouvi direito, mas é pardo, né? Isso. Então, esse costume até hoje, muitos irmãos têm medo de comer, né? Mas a gente sabe que isso foi uma prática que a igreja acedeu para ter diálogo, para ter harmonia com o grupo judeu-cristão. Mas, meus irmãos, não era obrigado. Não somos obrigados a circuncidar, não somos obrigados a guardar o Shabá, não somos obrigados a comer as comidas que vocês muitas vezes vê hoje pessoas adotando. Não somos obrigados, irmãos, definitivamente, não há mais necessidade disso. E o problema aqui está circunscrito a um dos maiores perigos da cristandade e que está assolando a igreja nos tempos contemporâneos. É o fato de que, tendo Cristo dado a sua vida por nós e recebendo de Jesus todas as coisas, os hereges, aqueles que não consideram a palavra de Deus, estão sempre desafiando a gente a acrescentar à obra de Jesus alguma coisa a mais para a nossa vida de piedade, para a nossa vida fervorosa, para a nossa vida de viver com poder e graça e alegria no Espírito Santo. Ah, você converteu? Ótimo, mas falta uma coisa para você, é o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, muita gente, Lucas, diz que depois de ser batizado com água, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. A grande verdade é que Paulo é o supremo exemplo de que isso é mentira, de que isso não é verdade à luz da palavra de Deus. Você pode receber o Espírito antes do batismo. Quando Paulo chegou na casa de Ananias, você lembra? Você lê a Escritura? Paulo foi primeiro, a Bíblia fala: Paulo, arrepende agora, e Deus te cura agora dos olhos, e receba o Espírito Santo. E após você receber o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele foi batizado. Foi alguém batizado depois que foi receber o Espírito depois do batismo? Mas há também aqueles que receberam o Espírito antes do batismo. Então você observa que não se pode acrescentar à obra de Cristo qualquer coisa a mais. Aqueles que são de muitas emoções, acreditam que a gente precisa de passar por um cataclisma, por uma movimentação, para alguma emoção forte, para que a gente experimente algo novo. Irmãos, não existe isso. Cristo é tudo de novo. Cristo é tudo para nós. É nele que recebemos, diz o apóstolo Pedro, todas as coisas que nos conduzem à vida, à piedade, ao fervor e à glória. Jesus é tudo, ou Jesus não é nada. Não há como acrescentar, não há como o pastor dizer: olha, você precisa batizar por imersão. Você tem que guardar o sábado, para você ter uma vida, para você ser salvo. Não. E esse é o problema aqui. Eles tinham que ser circuncidados. E os crentes judeus, naturalmente, começaram a ter uma grande luta. E agora nós vemos aqui, irmãos, o passo final, o momento final, a ruptura agora será feita. Quando fechar a porta do templo, dali em diante,
judeu e gentio se separou, mas os judeus crentes continuam na árvore da graça de Deus, e os crentes gentios na árvore da graça de Deus, judaica, filhos de Abraão. Mas, entretanto, o cristianismo tornou-se totalmente independente do pensamento judaico, das práticas e dos costumes judaicos. Permanece a lei? Sim. Permanece a glória de Deus do Evangelho, da Bíblia que herdamos deles? Sim. Somos herdeiros das bênçãos extraordinárias dos judeus? Sim. Recebemos da parte de Deus a graça de algumas bênçãos extraordinárias da vida moral? Sim. Espiritual? Sim. De costumes? Pare. Aí nós temos que conversar. E hoje, meus irmãos, o judaísmo tem avançado dentro da igreja cristã. A gente tem visto pessoas que começam a se aproximar das igrejas messiânicas, né, cristã messiânica, e começa a aproximar de uma maneira tal que daqui a pouco eles rompem com Cristo. Porque para o judeu, Cristo foi um impostor. Cristo foi um preguiçoso, que vivia à custa de mulheres. É assim que se ouve dentro de Jerusalém. Se você for lá e conversar com o judeu, é isso que você vai escutar. E nós somos grandemente ofendidos com isso, tremendamente ofendidos com isso, porque não é, nunca foi, jamais será isso comprovado à luz da glória do Filho de Deus, do Messias, que já veio e os judeus não conheceram, mesmo os profetas falando que isso iria acontecer. E agora nós temos aqui Paulo, que está lá em Jerusalém. Tiago recomenda para que ele faça o voto, que ele cumpra algum voto de purificação, um costume, estritamente um costume, não tem nada a ver aqui com questão batismal ou com questão de eclesiológica ou soterológica. Paulo, para poder manter diálogo e manter a paz entre a harmonia entre os judeus e cristãos, ele resolve. Ele fez isso anteriormente, na época de Tito, você vai lembrar que também pediu Tito para poder fazer isso, raspou a cabeça, inclusive. Então, Paulo sempre falou: eu faço de tudo para ganhar para Cristo aqueles que estão, né, ainda na lei. Eu faço de tudo. Então, ele podia fazer isso, não rompia com seus princípios teológicos e bíblicos. Mas agora, ele está lá, ele tem muito dinheiro, porque ele trouxe uma mega oferta, pela graça de Deus, ele juntou todo o dinheiro que ele pôde, lá na região da Macedônia, lembra de Coríntios 8 e 9, né? Ele juntou todo o dinheiro, e aliás ele escreveu os Romanos, né, Leandro, né, Alexandre? Ele escreveu no finalzinho da carta aos Romanos, e falou: irmãos, ore por mim. Ele não tinha ido em Roma ainda, mas pediu aos irmãos de Roma: ore por mim, eu quero chegar até vocês aí, Arthur, até vocês aí, meus irmãos, eu quero chegar, mas ore para mim, para que os judeus me recebam bem, que não haja problema comigo, e que de fato eles recebam a oferta que eu estou levando para eles. E agora ele chega com essa oferta, dá aquela oferta, um dinheiro bom, ele pode pagar por 4 irmãos cristãos que precisam fazer então aquelas coisas do costume, não tem dinheiro, porque era muito caro fazer aquela purificação, ele paga para aqueles 4 judeus, e então ele entra no templo, ele pode, porque ele é judeu, ele entra no templo, mas quando acontece isso, acontece no dia da Páscoa, e aí, Nilzete, tinha muitos efésios lá naquele dia, e judeus efésios. E aí, o que eles pensaram? Quando viram Trófimo, que era de Éfeso também, e eles conheciam Trófimo, e Paulo, e eles teve um problema com Paulo lá, aí eles falaram: socorro, esse homem aí está ensinando os judeus a serem contra a lei, contra o templo, contra a nossa tradição. E aí houve um alvoroço muito grande, e aí começou a ver aquelas coisas, e Paulo não era culpado daquilo, aquilo era um fake news, né? Já existia na época, era um fake news, porque não era Paulo, aquilo era uma meia-verdade, não era a verdade toda. Paulo de fato estava ali com aqueles irmãos gentios, mas Trófimo não entrou no templo, porque não podia. Tinha uma pedra, até mostrei a foto aqui na quinta-feira, uma pedra, foi encontrada 2 pedras, porque de 5 em 5 metros tinha uma pedra escrita em grego, hebraico e latim, dizendo: qualquer gentio que passar deste muro para dentro, ele será morto, e o sangue dele será caído sobre ele próprio, ele será culpado da própria morte. E os próprios romanos não entravam ali, eles que mantinham a hegemonia política, eles mesmos não entravam, e o próprio imperador romano Tito deu ordem aos judeus de matar até mesmo romano que entrasse ali. E agora imagina, Paulo fez entrar Trófimo no templo. E então, quando aconteceu isso, Paulo era digno de morte, porque ele deixou o gentio pisar no lugar santíssimo do templo.
E aí foi aquela revolta. Lá de cima da torre, presbítero Demétrios de Antônia, Fortaleza de Antônia, alguém viu o reboliço, a confusão, avisou Cláudio Lísias, e ele imediatamente chamou alguns centuriões, quem sabe 400, 500 soldados, e já entraram para poder apaziguar, já estavam naquele momento linchando o apóstolo Paulo, um linchamento, querendo matar o apóstolo Paulo. Ele toma Paulo violentamente, prende Paulo, não sabe o que está acontecendo, e aí, quando ele vai levando Paulo para a fortaleza, que Paulo está a certa altura da escada, Flávia, e Paulo está vendo todo mundo, Paulo virou para Cláudio Lísias e perguntou em grego: eu posso falar com você? Aí Cláudio Lísias olhou assim: mas se você fala grego? Para Cláudio Lísias foi uma surpresa. Como é que uma pessoa que está sendo naquela multidão, bagunçando aquela coisa toda, como é que ele pode? Que cultura esse homem tem? Aí Paulo falou em grego com ele e disse: sim, eu falo, mas eu queria falar ao povo também. E ele falou: você fala aramaico? E Paulo disse: eu falo aramaico. E aí Paulo se levanta, e aí Paulo se dirige, e quando o povo escuta, ele está escutando em hebraico. Paulo está falando hebraico. Paulo falava aramaico, Paulo falava grego, Paulo falava hebraico, Paulo tinha uma cultura, ele falava em língua, ele disse aos coríntios: eu falo em língua mais do que todos vós. E falava mesmo, ele era poliglota. E aí quando ele fala, há um silêncio geral, e ele vai então dar o seu testemunho. Nessa conjuntura toda, eu quero lembrar aos meus irmãos 3 preciosas lições. A primeira é a seguinte: saímos do judaísmo e abraçamos o sumo sacerdote da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. A Jesus Cristo, não permita que o seu coração adicione qualquer coisa a mais. Nenhuma promessa de que você precisa de algo mais. Arrepie-se e se acautele, porque Cristo é tudo que precisamos. Jesus é tudo. É nele que temos vida, alegria, força, temos satisfação, temos graça. O seu Espírito nos infla de poder para dar o seu testemunho e suportar, se necessário, a própria morte. Paulo pediu aos crentes de Roma que orasse. Quando ele chega em Cesareia, aliás, quando ele passa em Tiro, lembra? Um profeta fala: olha, não vai não, que eles vão te arrebentar lá. Ele sai de Tiro e desce para Cesareia. Quando chega em Cesareia, um profeta Ágabo vem de longe, fala: Paulo, não vai não, eles vão te prender, vão fazer assim, ó, amarrou um cinto em Paulo, e aí começou todo mundo: não vai Paulo, até Lucas entrou no esquema: Paulo, não vai não. Lucas também falou: eu também tentei convencer Paulo. E Paulo falou: o que é isso, irmãos? O que é isso? Vocês estão falando que eles vão me prender? Eu estou pronto para ser preso, para morrer pelo nome do Senhor lá. Eu vou sim, tenho dinheiro para levar para eles. Mas Paulo, fica aqui, a gente leva o dinheiro para você. Mas não, ele queria levar o dinheiro, porque Paulo queria mais do que levar o dinheiro. Paulo queria juntar gentios e judeus numa só fé. Por isso, aprenda, escute, o que você precisa é só de Jesus. Aleluia. Jesus é tudo. Não procure, não deixe seu coração te enganar, que pode ter, de fato, alguma coisa a mais que Jesus. Que, de fato, eu posso experimentar alguma coisa mais que Jesus. Se você tem Jesus, Pedro diz, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Segundo, nesse afã em que a gente está vendo tanta invasão do judaísmo dentro do cristianismo, se posicione. Deus disse que não se alegra em quem retrocede. E aqueles que deixam a Jesus Cristo para guardar a lei como objeto de salvação, Paulo diz em Gálatas, se desligam de Cristo e estão indo para o inferno. É isso que diz Paulo. Aqueles que deixam a graça de Deus e querem ser salvo pela lei, se desligaram de Cristo e decaíram da graça. Não tem mais salvação para essas pessoas, porque quererão se salvar fazendo obras e não chegarão ao céu jamais. Terceira lição: a gente precisa de ter diálogo. Precisa de ter diálogo em casa, na sociedade, na escola, em tudo. Ter diálogo com o marido,
diálogo com a esposa. Tem gente que é incapaz de escutar. Meus irmãos, o homem não nasceu para escutar, não. Embora Deus deu 2 ouvidos e uma boca somente, só uma, porque eu digo, se eu tivesse criado o homem, pela experiência que eu tenho, eu tinha feito o contrário. Eu tinha, Alexandre, dado 2 bocas, reverendo Fouto, e só um ouvido. Porque é assim que nós, humanamente, mais falamos do que escutamos. E Deus foi fiel. Ele te deu um ouvido para você escutar. Mas não fala ainda não. Escuta com o outro. Agora, escutou? Aí sim. Se você escutou com os 2, agora você tem 2 testemunhas para falar. Então, é muito importante. Nós não nascemos para escutar. Mas é o cristão chamado para ouvir. Então, procure ser uma pessoa de harmonia. Uma pessoa que possa abrir mão daquilo que não seja essencial, fundamental, e seja capaz, pelo poder do Espírito Santo, de avaliar. Se o meu irmão acha que batizar por imersão é que é certo, a nossa igreja presbiteriana não rebatiza nenhum batista, não é mesmo? Não rebatizamos. Né? Veio de lá para cá, nem, permita uma brincadeira, nem passamos nele o secador, né, Luiz? Eu acho que devia passar você daqui para baixo o secador. Porque aqui só batiza aqui, ó, só molha aqui. Você molhou todo? Passa o secador daqui para baixo, tá bom. Mas nem isso. Nós aceitamos. Foi batizado por efusão na igreja ortodoxa, mas converteu? É crente? Aceitamos seu batismo de efusão. Batismo de efusão é diferente do imersão. Imersão você mergulha a pessoa e efusão você joga um balde de água de 20 litros no mínimo e molha a pessoa toda. Em algumas igrejas gregas, né, ortodoxas, a pessoa tem que batizar nua, inclusive. Fica tranquilo, ninguém vê, viu? Ninguém vê. Né? Nem mesmo o sacerdote que batiza, né, reverendo Fouto, vê, porque ele fica numa redoma, o crente entra lá atrás, por baixo, tira toda a roupa, se posiciona exatamente aqui, e o sacerdote pega o balde aqui, o crente está ali embaixo, ele só vira, e aí o sacerdote vira as costas, o crente vai e veste a roupa do outro lado. Mas foi batizado assim, molhando todo. A gente não precisa disso. Nós cremos que você precisa de Jesus. Batismo é apenas a certificação de que você pertence a Jesus. Então, vamos dialogar, vamos conversar, vamos ceder, vamos ter capacidade de ouvir. Vamos, é o que Paulo fez aqui com Tiago. E a igreja cristã, desde o princípio, anda no caminho da paz. Se possível, tende paz com todos os homens. É isso que você deve fazer. A esposa, escute o seu marido, escute. Às vezes, né, não dá vontade de escutar, não, porque a mãe dele acabou de falar para ele, né? Mas escuta a si mesmo, escuta a si mesmo. Às vezes, não dá para escutar muito a mulher, porque a mulher, né, ela fala muito. Tem homem que acha que a mulher fala muito. Falta de inteligência, meu senhor. Falta de inteligência. Já é dito, já é consagrado, já é estabelecido universalmente que a mulher fala 28 mil palavras por dia. Né? O homem fala 30 mil aproximadamente. Só que tem um problema, sabe, o Arthur e Anne, que geralmente o homem vai para a rua e fala Alexandre, e fala Fouto, e fala Cláudio, as suas 27 mil palavras lá no mundão. E quando ele chega em casa, a mulher ficou lá, tadinha. E sabe quantas ela falou? Só 1000. E aí, Flávia, o que acontece, Flávia? Ela vai ter que falar 27 mil. Ele não falou os 27 mil dele? E agora? E ele chega em casa, né, com o jornal na mão, né, Nice? Não quer nem saber de ouvir mais nada. E aí, os conflitos. Aprenda. Aprenda. Não é fácil. Não é da nossa natureza. Mas é graça do Espírito Santo que você saiba ouvir. Saiba dialogar. Saiba ser harmônico. Que Deus nos ajude. À luz desse texto, onde a gente vê a mão de Deus poderosa salvando o apóstolo Paulo. Deus não atendeu a igreja de Roma que orou por Paulo, no sentido de não ter tribulação, teve muita, mas Deus guardou a vida dele. Então Deus ouviu sim, Deus ouviu. Né? Também Deus ouviu que parece que eles receberam, parece que no capítulo 23 fala que Paulo deu a oferta e foi bem recebida, foi bem recebida.
E então Deus cumpriu com a misericórdia dele algumas coisas. Outras, né, que Paulo pensou que pudesse ir para Roma para divertir-se um pouco também, pregar e recrear com os irmãos romanos, foi para lá preso. Foi para lá num navio que naufragou. Foi uma história, depois vamos saber. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por Cristo, que é tudo para nós. Não deixe que nenhum dos meus irmãos vacile, pensando que pode alcançar algo mais, como circuncisão, guarda de sábado, batismo com o Espírito Santo, experiências outras. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, dá a cada irmão no Senhor Jesus Cristo, desta igreja, a plena segurança da total satisfação que encontramos em Jesus Cristo, nosso pão, nossa água, nosso norte, nossa âncora, aquilo que é a nossa luz, a nossa força, aquilo que é a nossa alegria, porque Jesus é a nossa alegria. Fica conosco. Ajuda-nos também a sermos fiéis, a vivermos de maneira tal que, mesmo com a assolação que vemos hoje, tantas doutrinas judaicas invadindo a igreja, que a tua igreja mantenha-se cristã, neotestamentária, bíblica, mantendo, Deus, aquelas tradições que são nossas, dízimos, obediência aos pais, toda aquela lei moral que recebemos, que a tua igreja esteja pronta para sempre te obedecer, guardando a lei, porque o Senhor salvou a tua igreja para isso. Te abençoa de maneira que haja sempre entre nós espírito de humildade, de capacidade de ouvir, de harmonia. Tira da nossa boca palavrões, xingos, gritaria dentro de casa, em nome de Jesus, que nós saibamos cada um ouvir o outro. E assim na igreja do Senhor também, haja plena liberdade entre nós, para nos ajudarmos com as críticas, com as contribuições, com os conselhos, com as capacidades que dás de passar por cima alguma das coisas e suportar sempre. Em nome de Jesus, amém. Ficar de pé, vamos orar. Após a oração, após a bênção, melhor dizendo, cantamos a doxologia número 5, é isso, meu? Agora, irmão Saga, ide em paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maravilhoso amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, consolação, poder e a companhia do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus nosso Senhor ainda hoje. Aleluia. Maranata. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Queiram sentar? Aguarde, eu creio, um minuto só, alguns minutos, para você receber saudação e avisos. Muito obrigado.